Eu preciso estar em ti. Nada se compara ao teu amor. Queridos, o maior presente que a graça nos deu foi o Espírito Santo de Deus. Ele está com você em todo momento. Jesus falou: olha, se eu não for, eu não posso enviar o Consolador, o Ajudador, o seu advogado, o seu intercessor, o seu Paracleto. Mas porque Ele foi, Ele pôde enviar sobre nossas vidas o Espírito Santo de Deus. Não existe igreja sem o Espírito Santo. Não existe filhos sem o Espírito Santo. Não existe mentalidade de filho se não for por meio do Espírito Santo. Então você que é igreja, você é totalmente dependente do Espírito Santo. E a Bíblia diz em João capítulo 15 que o Espírito, ele veio para testificar, para mostrar Jesus Cristo. O próprio Jesus falou que as Escrituras testificam de mim. Você pode olhar de Gênesis a Apocalipse. Busque o seu amado. Busque o seu amado nas Escrituras. Que cada vez que ele se revela para você nas Escrituras, você é transformado. Você não está caçando nas Escrituras uma doutrina, uma regra para seguir. O que você tem que procurar nas Escrituras é a imagem dele. Sabe quando você vê uma sombra? E você olhar na sombra, que é o Velho Testamento, e quantas pessoas usam sombra e trazem várias doutrinas. Usam a sombra e trazem várias revelações. E o Velho Testamento é um prato cheio para aguçar a nossa justiça própria. É um prato cheio para aguçar o nosso eu. Porque o Velho Testamento, a lei foi dada através de Moisés, porque o povo, no pé do monte Sinai, disse: tudo que o Senhor disser, nós faremos. Ô pretensão! Como que um homem carnal pode obedecer a Deus, irmãos? Como que você na carne pode obedecer a Deus? Não pode, é impossível. Aí quando Jesus veio à terra, encontrou aquele monte de religião, fariseu, saduceu, aquele monte de coisa. Eles começaram se achando os doutores da lei. Eles vinham com lei para Jesus, Jesus dava uma lei mais pesada para eles. Porque os homens enxergavam a lei segundo o seu padrão. Mas a lei, ela é um padrão elevado, a lei é santa, a lei é justa, mas ela não pode produzir justiça, ela não pode te transformar. E cada vez que você se olha diante da lei, a única coisa que vai acontecer na sua vida é você enxergar os seus pecados. Porque a força do pecado é a própria lei. Mas por outro lado, porque existe dois ministérios, um é o ministério da lei, o ministério da condenação, é o ministério da morte, que é o ministério de Moisés. Mas Jesus veio para inaugurar um novo ministério, é o ministério da graça, o ministério da justiça, o ministério do Espírito, que é a mesma coisa, que tem como mediador o nosso Jesus Cristo. Porque esse segundo ministério, que é o ministério segundo a nova aliança, é o ministério que nós podemos ser transformados
de glória em glória, segundo a imagem dele. Porque antes você era abraçado com a lei produzia morte para você. Hoje você se abraça com Jesus e Jesus libera a vida. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele se tornou a sua oferta perfeita, o seu sumo sacerdote. Você não é condenado por ele, você é justificado por ele. E isso não nos dá licenciosidade para pecar. Não, nos dá graça para nos aproximar diante da glória de Deus. A glória de Deus é algo que é mais desejado em nós, irmãos, e nós não sabemos disso. E por nós não sabemos que a glória de Deus é algo desejado, nós buscamos a glória dos homens, os elogios dos homens, que era como os saduceus, os fariseus viviam, com aquelas roupas bonitas. Lá vão os doutores da lei. Olha o cargo dele, o ministério, olha que coisa linda, ó. Aí não desgruda do microfone de jeito nenhum. Por quê? Está no nível da glória dos homens. Mas a glória de Deus, irmãos, você não quer outra coisa a não ser buscar a face de Jesus. A glória de Deus revela. Não dá para definir o que é a glória de Deus. A glória de Deus imagina um pacote pesado, cheio de luz, cheio de graça, e cheio do amor do Pai revelado. Isso é a glória de Deus. E Jesus vem e te apresenta esse pacote. E porque você quer, você abre esse pacote. Cada vez que você enxerga aquela luz, enxerga aquele amor, você começa a ficar constrangido de tanto amor. Aí brota o verdadeiro arrependimento. Porque você conhece a bondade e benignidade de Deus. A graça, ela revela a sua identidade. A lei revela regras, revela o que eu devo fazer, revela doutrinas, mas a graça revela identidade. E a sua identidade toda está no seu espírito. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus porque Deus é Espírito. E se Deus é Espírito, você é Espírito. Você não é a sua carne. Mas pastor, eu recebo a palavra, é uma maravilha quando eu ouço que eu sou uma nova criatura, que eu tenho identidade de Cristo, que eu sou filho de Deus. Mas às vezes vem sentimentos ruins. Mas às vezes vem falhas de caráter na minha mente, vem situações e às vezes eu erro. Mas entenda uma coisa. Leia bastante o livro de Tiago, no capítulo 1. No versículo 18 ele fala assim: olha, nós fomos gerados segundo a sua vontade, pela palavra da verdade. É como se pegasse a palavra e criasse o nosso espírito. Agora eu te pergunto, a palavra é corruptível ou é incorruptível? Incorruptível. Ela é santa. Então você é santo, porque você foi criado dessa palavra. Essa é a sua identidade. Mas entenda que no versículo 21 de Tiago, capítulo 1, ele fala assim: olha, irmãos, mas vocês precisam receber a palavra mansamente, que ela vai ser enxertada no seu espírito, ela vai transbordar do seu espírito a sua identidade, de quem você é. E essa palavra, esse acolhimento de quem você é, vai fazer você ser liberto de todo acúmulo de maldade. Quando você ainda não havia entregue a sua vida a Jesus, você vivia completamente na sua justiça própria. Como? Ah, não, isso aí eu já sei. Você sempre coloca o pronome eu. Isso eu posso, eu sei. E você acha que você é santo segundo a sua
porque você se veste como santo, porque você pratica como santo. Não. A nossa justiça não provém das nossas mãos. Eu vou repetir, a nossa justiça não provém das nossas mãos. Deus olhou para a terra, Isaías 59, e ele olhou e viu só trevas, porque não havia justiça. E por um dado momento, o coração de Deus começou a se entristecer. Até que chega um momento que ele falou assim, pelo que o próprio Deus proveu justiça, ele estendeu a sua mão. E essa mão é Jesus Cristo. A destra, a direita. A destra é o lugar onde é provido justiça. A destra é o lugar onde você pode ter confiança. Você confia. Porque você recebeu justiça. Você se tornou justo não por causa dos seus feitos, mas você se tornou justo porque Jesus, ele te fez justo. Porque você creu na justiça dele. É diferente, irmãos. Então a sua identidade não é de pecador mais. Sua identidade é justo. Porque você crê na justiça de Cristo. Então cada vez que você vai crendo nisso, menos aquele acúmulo de maldade, porque aquele monte de justiça própria dentro de você, e justiça própria é raiz do pecado, é raiz das obras da carne, porque justiça própria fala de esforço, você tem que se esforçar para fazer. Quando a justiça de Deus nos leva para um lugar de paz, de descanso, aí nós frutificamos como uma árvore. Nós frutificamos e damos frutos de justiça. Amém? Essa é a nossa identidade. Mas, queridos, como eu falei, o Espírito Santo, ele é algo essencial nessa vida, que nós falamos vida no Espírito, que é um ministério, só existe esse ministério. Amém? Olha bem para mim, vamos compreender o mundo espiritual nesse momento? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, irmãos! Um centurião falou para Jesus, basta uma palavra. Agora você imagina se você desperdiça, se aquele centurião desperdiçasse aquela palavra, o seu criado não ficaria curado. Nós precisamos dar valor à semente, à palavra. E esse momento é um momento precioso. Senão não precisaria estar aqui. Mas por isso que Jesus deu uns como apóstolos, outros como profetas, uns como pastores, para trazer a palavra que vai trazer edificação. E como eu falei, a carne, ela não vai herdar. E muitas das vezes o diabo vai querer usar a carne para nos distrair. Amém? Glória a Deus, porque é uma palavra que liberta. Ah, glória a Deus. Então, queridos, o Espírito Santo, ele é primordial na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada, irmãos. E ele escolheu fazer habitação no seu espírito, porque o seu espírito é um lugar santo. Como eu falei, o seu espírito é um lugar incorruptível. Ainda que você tenha pensamentos maus, isso não define quem você é aquilo que Deus disse que você é. Sabe quando o filho está fazendo coisa errada, mas aí que vem a sabedoria de Deus, meu filho, você não é assim. Você é aquilo que eu gerei. O nosso Pai nos vê como Ele nos gerou em Cristo. O nosso Pai não enxerga as nossas falhas, Ele não enxerga o nosso acúmulo de maldade, Ele enxerga a nossa identidade em Jesus. E você conhecer a sua identidade é primordial. E é uma luta constante, porque a carne quer gerar essa identidade. Mas o Espírito sabe, essa identidade já foi gerada.
E é esse descanso que nos faz viver no Espírito, que nos faz liberar o fruto do Espírito. Mas quando você quer produzir identidade, santidade, você entra em obras e vai cair nas obras da carne. Amém? E eu queria abrir a palavra com vocês. Se vocês não viram, ela já está aberta. Antes de abrir, vocês podem ir abrindo no livro de Atos. Aleluia. Atos no capítulo 10. Deixa aberto em Atos capítulo 10. Irmãos, imagina Jesus tinha acabado de ressuscitar. Ele encontra com os discípulos e começa a conversar com eles. Lá em Lucas capítulo 24, ele fala assim, olha, vai e prega a respeito do arrependimento e da remissão para os pecados. E ele fala assim, eu enviarei a promessa do Pai sobre vós. Primeiro vem arrependimento para a remissão dos pecados. Arrependimento significa mudança de pensamento. Não significa você olhar para você e dizer assim, não, eu vou mudar. Não. Arrependimento significa você aceitar aquilo que já está feito. Significa aceitar aquilo que a obra que foi concluída na cruz. Esse é o verdadeiro arrependimento. Amém? Porque você vai gerar alguma coisa? Você vai produzir alguma justiça? Você vai produzir alguma santidade? Não. Tudo já está preparado. A terra agora precisa apenas descansar para que a semente plantada dê seu fruto. Então, arrependimento é mudança de pensamento. Por que ele falou arrependimento, mudança de pensamento para a remissão dos pecados? Porque esse assunto, irmãos, sobre perdão, ele é muito importante no nosso meio. E é tão mal compreendido. Mesmo porque nós sempre ouvimos aquela oração do Pai Nosso. Não é? Quando chega lá no final da oração, ele fala assim, olha, se vós não perdoardes o vosso irmão, nem tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Não é assim? Mas entenda, quando Jesus ensinou esse princípio a respeito do perdão, ele estava falando de algo que ele ainda não havia feito. Ele ainda não havia pago o preço pelo pecado. Ele não havia ainda derramado o seu sangue. E em Atos capítulo 10, depois do acontecimento do derramado Espírito, veio Pentecostes, um grande mover, um grande avivamento na igreja. Só que a palavra havia sido ministrada apenas para o povo judeu, para o povo de Israel. E aqui Pedro ministra para futuros irmãos, dentre eles Cornélio, que teve uma visão na sua casa, um anjo, dizendo, vai, procura Pedro, porque ele não tinha o Espírito Santo para compreender as coisas espirituais. E ele envia alguns irmãos lá, procura Pedro, e Pedro já tinha tido uma revelação dos céus.
de um lençol com 4 pontas, e sobre o lençol alguns animais quadrúpedes, animais que, segundo o costume judaico, era proibido se comer. Mas o Senhor falou: Senhor, Pedro, mata esses animais e come. Senhor, eu não posso comer isso, porque ele é impuro. Por quê? Pedro ainda estava com religiosidade no seu coração, mesmo sendo usado tremendamente no derramar do Pentecostes, ele falando a respeito de Joel, do derramar do Espírito. Aleluia. E 3 vezes veio essa visão, até que apareceu esses servos de Cornélio, que foram até Pedro, para buscá-lo, para ele trazer a mensagem, para eles entenderem o Evangelho. E quando Pedro aceita, porque entendeu pelo Espírito que ele deveria ir, porque até então o judeu não poderia se juntar com o gentio. Gentio, irmãos, deixa eu dar uma explicação. Gentio é todo aquele que não é igreja e que não é judeu. É gentio. Amém? Nós éramos gentios, hoje nós somos igreja. Aí entenda, o primeiro discurso de Pedro para gentios. Você acha que é importante a gente entender isso, irmãos? Importantíssimo. Porque foi o primeiro discurso de Pedro para esses irmãos, futuros irmãos. Olha o que ele fala. Atos capítulo 10, 34, diz assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse: Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que lhe é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, concernente a Jesus Cristo de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos de diabo, porque Deus era com ele. Agora se imagina, eles tendo a compreensão que Jesus veio curar todos os oprimidos do diabo. Aqueles homens ainda não eram convertidos. E quem não era convertido era oprimido do diabo, amém? E não vem com essa história: ah, fulano é tão bonzinho, só falta aceitar Jesus. Isso é a pior coisa que se ouvir, irmão, dói os ouvidos. Isso é o nível máximo de justiça própria. Isso é uma falta de entendimento daquelas. Porque é não entender, irmãos, que o quanto o diabo domina as pessoas, que elas se acham, porque elas se acham pessoas de bem, elas nunca vão precisar de um salvador. Elas nunca vão precisar de uma justiça, porque elas têm a justiça delas. Elas podem chegar diante do tribunal com a sua própria justiça, mas elas nunca deixarão de ser condenadas. Porque quem não crê, já está condenado. Amém? Aí, glória a Deus. Então, no 38, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, a qual mataram pendurando-o num madeiro. A este
ressuscitou Deus ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas pré-determinadas por Deus a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Este nos mandou pregar ao povo, olha, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Eu já falei aqui, mas eu torno a falar, porque isso é muito importante, irmãos. O seu Salvador, ele é seu juiz. O seu intercessor, ele é o seu juiz. Quem entende de tribunal, e na maioria de nós já assistiu filme de tribunal, que é legal você ver, onde tem o promotor, tem o advogado, tem o juiz. Agora você imagina, você tem o Satanás como seu acusador, e você tem Jesus como seu advogado, e ele como juiz. Aí você pensa, mas isso é injusto. Não é, irmão, sabe por quê? Porque Jesus, ele pôde se tornar seu juiz e seu advogado, porque ele recebeu a nossa condenação. Ele pôde se tornar o seu juiz e o seu advogado, porque ele recebeu o peso do nosso pecado na cruz. Ele pôde derramar o sangue fala da sua justiça. Justiça paga. Agora, sem sangue não há remissão de pecados. E Pedro continua falando aqui. No 43, a ele, todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê, receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Antes, na oração do Pai Nosso, era condicional o seu perdão. Você perdoa para ser perdoado. Hoje, o seu perdão em Cristo é uma dádiva para você. Você crê no nome dele e você é perdoado. Está escrito aí, irmãos. Isso muda toda uma condição, queridos. Sabe quando você está orando, e nós falamos isso aqui na escola de fundamentos, você está orando e de repente vem aquele pensamento, você não perdoou fulano, aí você para, você reduz a marcha na oração. Você puxa o freio de mão e começa a olhar para trás. Meu Deus. E às vezes, irmãos, vira um jogo contra nós. E tudo que o diabo quer é travar a oração da igreja, porque a oração da igreja, ela é eficaz, é poderosa para transformar. Tudo que o diabo quer é travar a sua oração, irmãos, porque a sua oração ela é ouvida. E o perdão é a chave para uma oração eficaz. Você saber que você é perdoado é a chave para você ter confiança e autoridade para mandar o inferno embora. Porque senão a gente fica naquele jogo, peraí, eu acho que eu produzi justiça. Não, eu acho que eu fiz certo, eu acho que eu fiz errado, eu acho que eu não fiz. Aí fica aquele jogo de empurra da carne com o diabo. Quando você precisa entender que você já foi perdoado em Jesus Cristo, porque o sangue foi derramado. O sangue dele continua falando. O sangue dele fala, diz Hebreus. O sangue dele continua declarando, você é justo, você crê? João fala que o sangue é uma das testemunhas. Se você se une a essa testemunha, toda a verdade está estabelecida. Você se une àquilo que está feito, irmãos.
e você crê que você é perdoado, irmãos, vai acontecer uma coisa. Como Jesus falou no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Pregue o arrependimento para a remissão de pecados. Quer dizer, para que eles entendam que eu paguei o preço do pecado. E eles saibam que eles são perdoados. Aí eu enviarei a promessa do meu Pai, que é o Espírito Santo. Aí, no 43, a ele todos os profetas dão testemunhos de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Você viu alguma condicional nessa frase? Você viu alguma coisa que... Não, se você fizer isso... Não, a única coisa que você precisa é crer. Crer numa obra que foi extremamente complicada. Crer numa pessoa que era... Deus veio à terra, se vestiu nessa carcaça de homem, recebeu o Espírito para andar no Espírito, cumpriu o propósito nessa terra, ir para uma cruz, verter o seu sangue, passar 3 dias lá no inferno, a ponto de, quando ele está na cruz, ele fala: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Imagina, Jesus Cristo falando isso. Porque naquele momento, todo o seu pecado que faz separação entre você e Deus, entre nós e o nosso Deus, estava sobre ele. Jesus ficou separado do Pai. Tudo ficou em trevas. Por isso que veio trevas, irmãos. Por isso que ficou em trevas. Mas, aleluia, naquele momento ele era o Cordeiro perfeito. Era a sua oferta perfeita. E quando Deus recebe uma oferta perfeita, ele fala: a justiça foi aceita. Ele é justo. E essa oferta, irmão, continua lá, assentada à direita do Pai. Mas pastor, quem que apresenta? Ele mesmo. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o seu sumo sacerdote. Ele que pega a oferta e apresenta diante do Pai, dizendo: Pai, está aqui um animal que foi derramado sangue para perdoar o pecado daquela pessoa que ofereceu. Jesus, ele mesmo se apresenta: Pai, olha os furos na minha mão. Olha os furos na minha mão. Eu paguei o preço pela vida dele. Ele já é perdoado. Ela já é perdoada. Sabe, irmãos, eu volto a falar. Essa palavra é para pessoas que são sinceras para com Deus. É para pessoas que realmente querem viver em santidade para com Deus. Pessoas que amam o Senhor. Sabe por quê? Nenhum de nós pode produzir alguma justiça. Nenhum de nós está livre de chegar um momento e ficar com o coração ferido. E ficar um certo momento com a alma atribulada. Amém? E geralmente é pela falta de perdão. Mas, apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, ele fala assim: olha, perdoai, não para ser perdoado, perdoai
Porque vocês já foram perdoados. Mudou tudo. Fala para a pessoa do seu lado, mudou tudo. Você já é perdoado. Por que você não está liberando esse perdão? Mudou tudo. Aleluia. Porque mudou tudo, irmãos. A promessa do Pai encontrou um caminho livre para vir sobre nossas vidas. O Espírito Santo encontrou um caminho aberto para entrar na sua vida, para encher a sua vida, para te fazer ser cheia dele. Porque não há condição, para o Espírito habitar em você, a não ser que você creia que você é perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Quantos que às vezes buscam o batismo com o Espírito Santo e vem aquela mente: não, eu não sou merecedor. Não é para mim, é para você. O que muda, o que precisa mudar é a sua mente. É o arrependimento, é o verdadeiro arrependimento, é você entender que você já é perdoado. O Espírito Santo não veio para habitar numa alminha perfeita. O Espírito Santo veio para habitar numa alminha imperfeita. Ele veio para habitar naquele cara que quando nós olhamos, falamos: ih, é nesse que ele veio para habitar, irmãos. Agora, se você, não, eu sou, cara, eu mereço o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para você. O Espírito Santo é para aqueles que reconhecem as suas fraquezas, para que o seu poder seja aquele que vai aperfeiçoar as suas fraquezas. Por isso que quanto mais se você é consciente das suas fraquezas, mais você se tornou habilitado para receber o Espírito Santo da sua vida. Aleluia! Porque olha o que aconteceu. Aleluia! Olha aqui, ele acabou de falar a respeito da remissão de pecados. Fala assim: eu sou perdoado. Aleluia. Sai 200 mil quilos da sua cabeça, irmãos, quando você entende isso. 44, enquanto Pedro ainda dizia essas coisas, ele estava dizendo ainda, desceu, e eles nem pediram. Desceu, eles nem pediram. Eu te pergunto, é a vontade de Deus? Interessante. No momento do Pentecostes, quando o Espírito é derramado, ele vem como um vento impetuoso. Ouviu-se o som, irmão, de tamanha vontade do Espírito Santo vir sobre a sua vida. O Espírito Santo quer te encher tanto, irmãos, ele quer te transbordar tanto. Por isso que você precisa de arrependimento, de mudança de mente, entender que você se tornou digno de receber o Espírito por causa de Jesus Cristo, não por causa das suas habilidades. Então, enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eles estavam ouvindo isso que eu estou falando, isso que eles estão falando aqui, irmãos. Não foi mérito do pregador,
Não foi mérito de ninguém. O único mérito foi de Jesus, que pagou o preço pelo pecado. Aleluia. Aí, o que aconteceu? Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se, porque eles achavam que ainda eram pela justiça deles. Como tem no nosso meio ainda, né? Aqueles irmãos que acham, não, você tem que se consagrar, você tem que fazer jejum, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo para receber o Espírito Santo. E eles se maravilharam. A condição para você receber o Espírito Santo é: estou com uma sede. Eu estou com sede. E Deus te atende, irmãos. Jesus falou: vinde a mim. Vinde a mim e bebei de graça da água da vida. Você pode dizer: eu não preciso do Espírito Santo. Coitado de você. Você não tem condição de ser cristão, de andar no Espírito, se não for através dele. Por isso que você precisa ficar no altar orando em línguas. Porque quando você vai orando em línguas, a língua que o próprio Espírito vai te habilitando. Você sabe que você é perdoado. Vem aquele pensamento mal. Vem uma ira. Aconteceu uma situação. Eu posso? Você deve. Porque o Espírito Santo vai pegar a sua fraqueza e vai colocar Cristo lá. Então, irmãos, o Espírito Santo veio sobre eles. O Espírito Santo desceu, literalmente desceu sobre eles. Apóstolo Paulo fala assim: enchei-vos do Espírito. A gente pensa, nossa, deve ser uma dificuldade encher do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Porque você pensa que encher do Espírito depende de Deus. Não depende de você. Apenas se abrir para isso. Encher de algo que já está dentro de você. E eu quero finalizar essa palavra trazendo para vocês no livro de Gálatas, para a gente fechar. Gálatas capítulo 3. É bom a gente ver justiça própria morrer, irmãos. É bom a gente ver o eu morrer. Você vê a carne lutando. Aí você não sabe por que fica ansioso. É porque a justiça própria está viva. Por que eu fico irado? Porque a justiça própria está ali. Mas quando essas coisas vão morrendo, irmãos, você faz como Jesus no meio da tempestade, dorme. No meio da tempestade, o barco quase afundando, ele estava lá dormindo. Olha o que diz Gálatas capítulo 3 para terminar. Ó insensatos Gálatas. É assim quem fala é o Cid Moreira. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Olha, aquele que pagou o preço pelos seus pecados. Só isso quero saber de vós. Foi por obras da lei? Foi por praticar a lei? Foi por praticar as regrinhas? Que recebeste o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Hein?
Será que padecestes tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão. Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Irmãos, o Espírito Santo está falando assim, ó, se abre para mim. Se abre para mim. Creia, creia, creia na palavra da fé. Creia que Jesus Cristo fez. Creia, creia, creia. Tão somente creia que eu vou encher a sua vida de maneira sobrenatural. Toda vez, irmãos, que Jesus é pregado, o ambiente de milagres é liberado. Ou você acha que o mundo espiritual está paradinho aqui agora? O diabo está perdendo de cheio de goleada aqui. Você acha que coisas não estão sendo destravadas aqui nesse momento? Você acha que enfermidades não estão sendo curadas nesse momento aqui? Coisas estão acontecendo no mundo espiritual, irmãos. Aleluia. Creia nisso. Porque o ambiente de milagres, ele é produzido quando nós ouvimos daquilo que Jesus Cristo fez. Você é perdoado. Portanto, receba aquele que opera milagres no vosso meio. Receba aquele que te transforma. Aquele que gera vida em você. Vez em quando, irmãos, nós recebemos testemunhos. Olha, pastor, eu estou sendo tão transformado. Minha vida está sendo mudada. Irmãos, é o operar silencioso da graça. Sem muito barulho, sem muito reteté. Porque Romanos capítulo 1 diz que o evangelho. Romanos 1 diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no evangelho se descobre a justiça de Deus. Descobre o quanto você foi perdoado. E a sua redenção, irmãos, não é para agora, não. A sua redenção, ela é eterna. Porque a gente pensa, não, agora eu sou redimido. Não, você é redimido eternamente. Lê Hebreus capítulo 9. Lê Hebreus capítulo 10. A oferta foi oferecida uma só vez, porque ela foi suficiente. E se a oferta foi aceita, é porque o pecador que ofereceu a oferta foi aceito. Olhe para Jesus, igreja. Olha para o autor e consumador da vossa fé. Por isso que Hebreus capítulo 10 vem antes de Hebreus capítulo 11. Porque Hebreus capítulo 10 fala que a oferta foi oferecida uma só vez. Aí fala, irmãos, tenha confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Retendo firmemente a confissão da vossa esperança. Porque fiel é aquele que fez a promessa. E Hebreus capítulo 11 fala de quê? Da fé. Porque a fé, ela vem depois da justiça feita. A fé vem depois do sacrifício realizado. Porque a fé, ela vem depois que você tem confiança que você é perdoado. E Ele te aceitou como justo em Jesus Cristo. E o poder é liberado sobre sua vida. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Pai.
Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito, Ele veio. Aqueles que não receberam ainda receberam. Aqueles que nos ouvem, Pai, seja pela internet, por este vídeo, Senhor, recebe o Espírito Santo na sua vida. Nós cremos nisso, Pai, nós declaramos isso sobre essa vida. Declaramos essa vida orando no Espírito, porque aquele que ora no Espírito edifica-se a si mesmo. Glórias ao Teu nome, Pai. Teu nome, Jesus, é exaltado nesse lugar. Teu nome é glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.